por vários motivos. Pode sentar um pouquinho. Tô alegre porque Mila está tocando só com uma mão. Tô alegre porque Lucas está na bateria. Tô alegre porque Pedro veio nos honrar com sua visita hoje. Tô alegre porque Gui chegou. Amém, Gui chegou. Gente, e tia Márcia e tio Marcos também, que fazia 3 meses que estava fora. Tô alegre porque Duda chegou. Duda chegou também. Gente, é muita chegada, é muita coisa boa. Então não tem como não estar alegre. Poxa vida, o coração se enche de gratidão. Gratidão, porque quando o Senhor leva para algum lugar, como foi o caso de Duda, que levou para Juiz de Fora, passou uns 6 meses lá. Como foi o caso de tio Marcos e tia Márcia, que foram para os Estados Unidos cuidar da netinha. Do netinho, né, agora? É neto agora. Mas eu acho assim, como é lindo, porque eu sei que o Senhor é aquele que nos conduz, que nos leva e que nos traz de volta. Olha que bênção. Quanto tempo que você passou fora de João Pessoa? Muitos anos. 9 anos. E aprove a Deus agora Gui voltar. E vai congregar aqui conosco. Amém, aleluia. Cadê Alisson? Ele está escondido aí. Por isso que eles faziam assim. Eu digo, meu Deus, que linguagem de surdo e muda é essa que eu não estou entendendo? Alisson, meu filho. Alisson também foram 6 meses, né? Oh, glória, seja bem-vindo de volta. Não foi má intenção, não, era cegueira mesmo. Eu não lhe vi aí dentro. Gente, é com muita alegria hoje no coração que a gente vai ouvir uma palavra do céu. E eu queria chamar a Dani para vir já caminhando para cá. Né? A gente vai ouvi-lo nessa noite. Aquilo que Deus colocou no coração dele, que eu sei. Pode deixar que eu pego. Tá. Aquilo que Deus colocou no coração dele, que eu sei que é bênção e que vai edificar a sua vida. Quem pode dizer amém? Amém. Esse final de semana, só compartilhando enquanto ele se posiciona, Deus me levou a um congresso de crianças. Gente, será que eu vou voltar para lá, hein? Eita, Deus, não sei, viu? Sei não. Mas no momento eu estou aqui. E aprove a Deus. A gente, quando faz a escala, né? Meses antes, aí eu convidei Daniel para pregar hoje. E eu estava o final de semana todo envolvida no congresso. Então, foi bênção. Porque aí agora, já recebi ontem, hoje, e agora vou receber de novo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Vamos orar pela vida do Dani. Senhor, muito obrigada, Pai, por essa noite, pela Tua presença em nosso meio, porque já louvamos o Teu nome com o nosso coração transbordante de tantas coisas que o Senhor tem feito por nós, tantos benefícios, tanta bondade, Senhor, que nós não podemos nem expressar essa bondade com tudo que a gente tem. E nessa noite, Senhor, eu te agradeço pela vida do Daniel. Obrigada por ele estar aqui conosco. Obrigada, Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor falou ao coração dele, antes dele vir aqui falar ao nosso. Que o Senhor possa estar com ele. Nós te louvamos e te agradecemos, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, pessoal. Todo mundo bem? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, celulares e afins, no livro de Abacuque, capítulo 3, por favor. A gente vai ler os versos 17 e 18. 17 e 18. Amém? Todo mundo? Abacuque 3, 17 e 18. Diz assim a palavra do Senhor: Ainda que as figueiras não produzam frutas, e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei o Deus, o meu Salvador. Amém? Vamos orar só mais uma vez? Senhor Deus e Pai,
louvamos o Teu nome, Senhor, pela Tua presença no nosso meio, Pai, pela Tua palavra, Jesus. E oramos, Senhor, para que o Senhor possa levar cativo, Senhor, nesse momento, nossa mente, nosso coração, Deus, nossos pensamentos. Que a gente possa se voltar inteiramente para o Senhor, Pai. Que o Senhor possa falar o nosso coração. Tira toda a distração do nosso meio, Jesus, e abre nosso entendimento, Senhor, para a Tua palavra, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, nós lemos muito provavelmente os 2 versos mais conhecidos de todo o livro de Abacuque, correto? Eu imagino que você já deva ter ouvido esses versos antes, e esses versos aqui, eles já serviram de inspiração para muitas canções que nós cantamos, e muitos sermões, certamente. E esses versos que a gente leu aqui, apenas esses 2 versos, eles fazem parte de uma oração que Abacuque faz no final do seu livro. E é uma oração belíssima, talvez uma das mais belas orações do Velho Testamento. E é interessante a gente analisar essas palavras de Abacuque. E a gente vai entendendo aqui algumas coisas. Ele usa uma linguagem com simbolismo que eram muito comuns na época dele, que traziam significados muito pertinentes. Ele começa dizendo, né? Ainda que a figueira não produza frutos. A gente sabe que a figueira era uma planta, uma árvore muito comum naquela região, muito significativa. E eu encontrei um texto em Mateus 24:32, em que Jesus diz o seguinte: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as suas folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Ou seja, além de tudo, além do próprio fruto, a figueira carregava esse símbolo, que quando ela trocava ali e começava a brotar flores, era um indicativo de que o verão se aproximava. E a gente sabe que o verão é uma época de simbolismo de muita prosperidade, não é verdade? De alegria, de coisas boas. Então, a figueira indicava essa mudança de estação. Mais adiante ele diz, mesmo que as parreiras não deem uvas, nós também sabemos e conhecemos que as uvas tinham um simbolismo muito forte naquela cultura, né? Um dos simbolismos da uva era a questão, obviamente, da produção de vinho, e o vinho era um símbolo de alegria. É tanto que não podia ter uma festa, por exemplo, sem vinho. Vocês vão lembrar lá, no início do ministério de Jesus, o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho em um casamento. E por quê? O vinho estava se acabando e o povo desesperado, porque não podia faltar vinho. Além de um desrespeito com os convidados, o vinho tinha esse símbolo de alegria. Como você poder ter uma festa de celebração sem vinho, sem alegria? Então, a gente vai entendendo aqui que Abacuque está dizendo algumas coisas que estão nas entrelinhas, que pessoas que daquele contexto iriam entender que é muito mais do que você dizer, ainda que falte aquela planta, não produz aquele fruto. Ele tá dizendo coisas um pouco mais profundas. E ele segue, ainda que não haja azeitonas para apanhar. A azeitona, da azeitona, na verdade, era produzido o azeite. E o azeite, ele era extremamente importante para a vida daquele pessoal naquela região. O azeite era usado para tratar feridas. Você vai lembrar da parábola do bom samaritano, que uma das coisas que o bom samaritano fez quando pegou aquela pessoa que estava ali machucada foi passar azeite nas feridas dele. Azeite era usado como medicina, era um produto medicinal, vamos dizer assim. Além da questão de produção de alimentos, o azeite também era usado na produção de alimentos, existia uma outra característica muito importante, que era a questão da luz. O azeite era combustível para a lamparina. Então, você imagina, numa época que não tinha energia elétrica, a importância de você ter uma pequena lamparina para caminhar à noite, etc. E etc. Então, ele segue dizendo, ainda que não haja azeitonas, ou seja, ainda que você esteja no escuro, ainda que você esteja ferido e não tenha como se tratar, ele diz, nem que quando você não tiver trigo para comer. O trigo, meus irmãos, era a matéria-prima mais básica de todas e com o qual era utilizado para a produção de pão. E pão, a gente sabe que era o alimento mais básico de todos naquela região. Até as pessoas mais pobres tinham condição de fazer pão, ou como algumas traduções traz bolo, né? Eles faziam como um bolozinho
e comiam, era alimento. Então, ele segue aqui dizendo, mesmo que não tenha ovelhas nos campos, as ovelhas, e a gente precisa entender, se a gente fosse fazer uma analogia econômica da nossa época com a época deles, hoje em dia a gente vai medir talvez a capacidade econômica, ou quão bem uma pessoa está financeiramente, a gente vai fazer o quê? Vamos olhar o patrimônio da pessoa e vamos olhar a conta bancária desse cidadão. Naquela época, a riqueza era medida, claro que existia ouro, existia prata, mas uma boa parte da riqueza era medida pelo quê? A quantidade de rebanhos que o cidadão tinha. E ovelhas eram um rebanho muito comum. Além de tudo, essa questão financeira, de você poder às vezes vender ovelhas, etc., existia a questão de que a ovelha produzia lã. E naquela região, muito frio, os invernos muito rígidos, a lã era essencial para a sobrevivência. Você imagine passar um inverno, e quem já visitou aquela região sabe que quando é frio, é frio. Então você imagina passar o inverno sem calefação, como a gente tem hoje, sem casas adaptadas para o inverno e sem roupa apropriada. Então, a ovelha, quando a gente pensa aqui nesse contexto, é importante a gente lembrar que era da ovelha que vinha a lã, que cobriam as pessoas no inverno. E, obviamente, eram feitas roupas e etc. E ele segue dizendo, nem que não tenha gado nos currais. A gente sabe que gado, além de ser utilizado para a questão da própria arar a terra e etc., a força do gado, era também usado como alimento, na verdade. A gente lembra que, na parábola do filho pródigo, né, quando o filho volta a casa, uma das primeiras coisas que o pai faz é o quê? Vamos matar aí um bezerro, vamos matar um boi e vamos fazer uma comemoração, vamos fazer uma churrascada aqui. Então, o boi tinha todo esse simbolismo, era comida, força de trabalho para o cara que trabalha no arado e etc, etc. Então, quando a gente olha rapidamente esse contexto da oração de Abacuque, a gente percebe que ele está fazendo uma oração extremamente profunda. O que Abacuque está dizendo, olha, mesmo que a gente não tenha perspectiva nenhuma de que haja mudança de tempo, que as coisas mudem, mesmo que isso a gente não saiba quando vai mudar, mesmo que a gente não tenha alegria, mesmo que a gente não tenha luz, que a gente esteja na escuridão, no escuro, que a gente esteja ferido e não tenha como tratar nossas feridas, mesmo que a gente esteja com frio no inverno rigoroso, o que é perigo de morte, mesmo que a gente não tenha comida, a coisa mais básica, pão, mesmo que a gente não tenha o que comer, e ele segue, mesmo assim, mesmo que a gente não tenha absolutamente nada, que a gente esteja no completo caos, sem nenhuma perspectiva e sem nenhuma esperança material e humana, ele diz, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. Você consegue perceber a profundidade da oração desse cidadão? A entrega que a gente entende nas entrelinhas dele, de dizer assim, ele usou praticamente todas as analogias possíveis e comuns do seu tempo, direcionando coisas de valor, coisas relacionadas à sobrevivência, à comida, a vestimento, e ele usou absolutamente tudo, praticamente tudo, para dizer que, olha, mesmo que não tenha nada disso, tudo que a gente conhece da nossa vida, que ajuda a gente a sobreviver, mesmo que não tenha nada disso, os meus olhos estão em Deus, e eu louvarei a Ele, porque Ele é digno de louvor, e Ele é meu Salvador. É extremamente importante a gente perceber essa entrega na oração de Abacuque, porque a gente vive tempos, meus irmãos, em que nós somos tentados a viver um cristianismo muito soft, muito superficial, no sentido de que quando as coisas não saem do jeito que a gente quer, ou não estão do jeito que a gente gosta, a nossa tendência é simplesmente pular fora, reclamar, murmurar. Às vezes eu já peguei pessoas comentando que não estavam indo na igreja porque a música não era a que ela gostava. Os louvores, você percebe? Por que você não congrega? Ou por que você não está, sei lá, não está servindo na igreja? Por coisas banais. E a gente pega um cara fazendo uma oração como essa aqui de Abacuque, e ele dizendo, cara, não importa nada, os meus olhos estão em Deus. Não interessa o que eu não tenho, eu estou olhando para o que eu tenho.
E o que eu tenho ninguém pode tirar de mim, que é a minha salvação que vem do meu Deus. Isso é uma coisa extremamente importante. E a gente poderia passar a noite inteira discutindo esses 2 versos aqui e refletindo sobre esses 2 versos. Mas eu queria que a gente fizesse algo um pouco mais abrangente, que seria o seguinte: analisar um pouco o livro de Abacuque para entender em que circunstâncias o profeta estava quando orou essa oração, ou quando registrou essa oração. O que é que ele estava sentindo, o que é que estava acontecendo ao redor dele, que levou ele a fazer essa oração de entrega, essa oração ousada de alguém que está conectado em Jesus e a Deus e diz, olha, pode acontecer o que for, mas os meus olhos estão aqui, ó, e daqui ninguém me tira, desse caminho eu não saio. O que é que levou esse cara a fazer essa oração? E é interessante a gente analisar alguns detalhes do livro de Abacuque, que é um livro curto, são 3 capítulos, e a gente vai perceber logo no início do livro que o profeta, na realidade, não inicia o livro com esse gás todo, lá do final. Pelo contrário, a gente vai encontrar um profeta no capítulo 1, angustiado, nervoso, orando, se queixando com as palavras dele mesmo, se queixando a Deus a respeito de algumas coisas que estavam acontecendo. Então, a nossa reflexão hoje é, o que aconteceu, ou o que estava acontecendo, que levou um profeta a sair de uma posição em que ele estava angustiado, se queixando ao próprio Deus, para no final fazer uma oração linda como essa, de entrega profunda. O que é que estava acontecendo? E a gente, para entender um pouco melhor essa situação, a gente vai analisar rapidamente aqui alguns pontos aqui do livro de Abacuque. E a gente precisa entender o seguinte, não há citações de Abacuque em outros livros da Bíblia. Então, basicamente, o que a gente conhece sobre ele e o que a gente vai discutir aqui está no livro. Então, não existem outras citações dele em outros livros que a gente pudesse usar como referência, às vezes para fomentar um pensamento ou uma linha de raciocínio. Então, comecemos o seguinte. O livro, na verdade, o livro de Abacuque não fornece tantas informações pessoais, na verdade, praticamente nenhuma sobre o profeta, e pouquíssimas informações históricas. Na realidade, apenas uma, que está no versículo 6 do capítulo 1, e a gente vai discutir isso aqui um pouco adiante. Então, se a gente fosse fazer um resumo rápido aqui, o livro de Abacuque é um livro que está na categoria dos profetas menores do Velho Testamento, que são, na realidade, 12, e existem, obviamente, os profetas maiores e os profetas menores, né? São 5 livros dos profetas maiores e 12 dos profetas menores. E existe, apenas a título de informação, pode-se pensar que esse título, essa categoria de maiores e menores, na verdade, não tem nada a ver com o peso espiritual do profeta, nem com quão perto ele caminhou do Senhor. Não é isso. Esse termo maior ou menor se refere apenas ao tamanho da obra registrada do profeta, aquilo que ele deixou de material escrito. Então, por exemplo, para se fazer um paralelo e a gente entender essa diferença, se você pegar um profeta maior como Isaías, o livro de Isaías ele tem 66 capítulos e é um total de 1.292 versículos. Se você pegar Abacuque, ele tem 3 capítulos e 56 versículos. Então, você percebe que é uma diferença brutal de quantidade de material escrito. Então, não tem nada a ver com a espiritualidade do profeta. Todos os profetas levantados por Deus cumpriram o seu propósito no seu tempo. E é isso que interessa. Então, a gente vai seguindo um pouco nesse raciocínio a respeito do livro, e a gente vai ver no versículo 1 do 1º capítulo e no versículo 1º do 3º capítulo, esses 2 capítulos eles se iniciam da seguinte forma: a palavra veio ao profeta Abacuque. Oração do profeta Abacuque. Ou seja, a gente tem uma informação e o livro deixa claro que Abacuque era um profeta. Isso é importante a gente saber. E eu acho legal essa análise, primeiro porque isso mostra que Abacuque era um profeta em ministério ativo, quando isso aqui aconteceu, o contexto que a gente vai chegar aqui aconteceu. E eu acho interessante a gente pensar um pouco sobre o que é que vem a ser um profeta. Pensando cá comigo, uma das melhores referências
sobre esse conceito de profetismo, do que é ser um profeta, para mim se encontra lá no livro de Êxodo, quando Deus se encontra com Moisés naquela sarça. E é onde o texto onde acontece o famoso chamado de Moisés, né? E a gente sabe da história, Moisés, a sarça ardente, Moisés se aproxima, Deus fala com ele, então diz, olha Moisés, eu tenho um plano, eu estou levantando você para ir lá no Egito resgatar o meu povo. E é muito interessante a gente perceber naquele momento que... O pastor, deve ser ungido, né? A água do pastor. Amém, obrigado. E então Deus compartilha com Moisés ali, olha Moisés, eu tenho um plano aqui, eu vou usar você para ir lá no Egito libertar o meu povo, trazer o meu povo de volta. E é muito legal a gente perceber que naquele momento, Moisés era um cara extremamente inseguro, talvez baixa autoestima, e a gente vê, e você percebe no diálogo dele com Deus, essa insegurança, ele tenta fugir de todas as formas possíveis desse chamado de Deus. E ele começa dizendo, poxa Deus, mas e como é que o pessoal vai acreditar em mim? Eu vou chegar lá e vou dizer quem é que me chamou. Aí Deus fala, não tem problema, você fala para ele que eu sou, lhe enviou. Aí ele deve coçar a cabeça, seguindo aquela conversa com Deus, e ele vai e diz, poxa Deus, mas o pessoal não vai acreditar em mim. E ele diz, não, faça o seguinte, o que é que você tem aí na sua mão? Tenho aqui um cajado, joga no chão. Ele joga no chão, o cajado vira numa serpente, ele pega a serpente, e aí se não bastasse isso, Deus fala, bota a mão no seu peito. E ele coloca a mão no peito, e quando ele tira, a mão está leprosa. Ele bota a mão de volta e a mão está curada. E Deus diz, olha, se eles não acreditarem na primeira parte do que você falou, eles vão acreditar nos sinais. E ele está compartilhando com Moisés aquilo que ele vai fazer, e ele diz, olha, cara, eu vou virar o Egito de cabeça para baixo. Eu vou demonstrar sinais, maravilhas, eu estou mostrando aqui, que eu consigo fazer esse negócio. E mesmo assim, Moisés, poxa Deus, mas sabe como é que é, né? O povo é difícil, eles não vão acreditar, e ele continua naquela conversa, e até que no versículo 4, ele diz assim para Deus, Êxodo 4, do 10 ao 12, disse, porém, Moisés ao Senhor, ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem no passado e nem agora que falasse a teu servo, não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor, quem deu a boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois vá, e estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Como eu disse, em minha opinião, essa é uma das melhores ilustrações do que vem a ser um profeta. É alguém que tem a boca usada por Deus para falar aquilo que Deus coloca na boca daquela pessoa. Ou seja, vá, que eu vou dizer, vou colocar na sua boca o que você tem que falar. E nós sabemos que Moisés se tornou um grande profeta, não é verdade? Então, com isso em mente, sabendo que o profeta é alguém que, basicamente, recebe a palavra de Deus, então, transmite essa palavra de Deus para o povo, para um rei, para uma pessoa em específico, e etc. É interessante a gente olhar esse texto, esse livro de Abacuque, porque, na realidade, Abacuque era um profeta, ou seja, ele tinha essa função, mas no livro de Abacuque, a gente não vê ele transmitindo a palavra de Deus para ninguém. Na realidade, é uma conversa dele com Deus, basicamente, o livro. Ele recebe a mensagem de Deus, mas ao invés de transmitir, ou o que seja, ele retruca, ele vira para Deus e fala, Deus, está falando sério isso aqui que você falou que vai fazer? Então, basicamente, o livro de Abacuque gira em torno dessa conversa, daquilo que Deus fala para Abacuque, e Abacuque diz, poxa Deus, mas você vai fazer isso? E ele começa a retrucar a Deus e falar o que é que ele acha, o que é que ele sente. Obviamente, eu entendo que Abacuque, naquele momento, se posicionou como um representante do povo. Então, é curioso você pensar que a figura do profeta, de modo geral, ele recebe a palavra de Deus e transmite para o povo. Mas aqui no livro de Abacuque, se a gente for analisar, é como se ele estivesse levando a palavra do povo, ou o que o povo imagina daquilo, e levando para Deus, dizendo, Deus, é isso aqui, isso aqui não vai rolar, isso aqui não vai funcionar, isso aí está pesado demais. E é esse o contexto um pouco aqui do que vai acontecer no livro de Abacuque. Uma outra coisa interessante é relacionada à origem do nome de Abacuque. Existem duas possibilidades consideradas. A primeira é de que o nome Abacuque é o nome de uma planta assíria, e a segunda possibilidade
é que é uma palavra hebraica que significa abraço. E é interessante que, se realmente for a palavra hebraica que significa abraço, é curioso, e isso torna-se até irônico aqui no contexto, porque a gente sabe que o abraço transmite a ideia de proximidade, né? A gente só pode abraçar de quem a gente está próximo. E como a gente vê nos primeiros versículos do capítulo 1 de Abacuque, ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Então, a sensação que a gente tem quando lê esses versos é que Abacuque estava sentindo que Deus estava distante dele. O que está acontecendo que eu estou orando e você não me responde, que eu estou aqui clamando e você não me ouve? Então, aparentemente, o profeta não estava sentindo que Deus estava tão próximo dele. E um último ponto que é interessante a gente levantar sobre o livro é a questão da tentativa de posicionar o profeta no tempo e no espaço daquele contexto. O que é que estava acontecendo naquela região, naquele tempo, quando Abacuque registrou aqui o seu livro. E o versículo 6 do capítulo 1, como eu disse, ele traz uma informação histórica, a única do livro, que permite a gente fazer essa ligação com outros eventos bíblicos, para a gente entender em que momento Abacuque viveu. E o versículo 6 do capítulo 1 diz assim: estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. Existem outros, e o texto segue comentando alguma coisa sobre os babilônios. Mas essa informação, ela é importante porque nos permite posicionar Abacuque em um período anterior à invasão babilônica, a tomada do povo babilônico de Jerusalém, que aconteceu aproximadamente no ano 597 a.C. Então, isso ajuda a gente a entender mais ou menos o que estava acontecendo naquele contexto de Abacuque. E se essa informação nos leva para um outro momento, um outro texto bíblico, está lá em 2 Reis, capítulo 24, diz assim, eu vou ler rapidamente. Durante o reinado de Jeoaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu o país. E Jeoaquim tornou-se seu vassalo por 3 anos. Então ele voltou para trás e rebelou-se contra Nabucodonosor. E o Senhor enviou contra eles tropas babilônicas, aramaicas, moabitas, amonitas, para destruir Judá, para destruir Judá, de acordo com a palavra que o Senhor havia proclamado aos seus servos, os profetas. E com certeza isto aconteceu a Judá conforme a ordem do Senhor, a fim de removê-los da sua presença por causa de todos os pecados que Manassés havia cometido, inclusive derramamento de sangue inocente. E aí segue. Ou seja, a gente consegue perceber rapidamente, se essa correlação estiver correta, e faz bastante sentido, a gente vai entender que muito provavelmente o ministério de Abacuque se deu em Jerusalém, que era a capital de Judá, nos tempos do rei Jeoaquim, ou seja, nesse período anterior, não se sabe quanto anterior, a essa invasão babilônica. Ou seja, a gente consegue perceber rapidamente que o momento em que ele estava inserido era um momento crítico. Algo assim terrível, na verdade já estava acontecendo e iria piorar ainda com a chegada dos babilônicos. E é interessante a gente analisar essa situação, porque a gente sabe que os reis ali anteriores, Jeoaquim e os antecessores, foram reis maus, que pecaram contra o Senhor e levaram o povo a pecar contra o Senhor. Se você for ler de forma retroativa, 2 Reis 24, você lê o 23, o 22, o 21, você vai vendo, indo para trás dos reis, e você vai vendo assim as atrocidades que eles fizeram. Como até citado aqui, nominalmente, o rei Manassés, que foi um dos reis de Judá aqui, chegou a sacrificar o seu próprio filho num ritual pagão. Então eles praticaram feitiçarias e tudo de que você imaginar de pecado, construíram templos a deuses pagãos e o povo estava entregue ao pecado. Então esse é o contexto que a gente entende ser o contexto de Abacuque, ou seja, ele está
inserido no momento em que toda a nação havia se esquecido do Senhor, estava pecando, entregue ao pecado, e Deus estava por cumprir a sua palavra que já tinha sido anunciada. Disse, olha, eu vou levantar outros povos para acabar com isso, porque esse ciclo de pecado. Então, a palavra de Deus estava sendo cumprida, e iria ser cumprida, e foi dito isso a Abacuque, foi lembrado a Abacuque isso. Então, quando Abacuque recebe essa palavra do Senhor, você imagina, a coisa já está feia, mas estava para piorar, porque os babilônios, eles eram um povo extremamente cruel, violento, derramava sangue como quem está brincando. Então você imagina você saber que isso vai acontecer. Você já imaginar a dor que você vai passar. Então, a gente começa a perceber que quando Abacuque fez aquela oração, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, que não haja gado no curral, muito provavelmente ele sabia no coração dele que aquela era uma realidade extremamente possível, de não ter nada mesmo, de não ter curral, dos caras levarem tudo, acabar com tudo, se não matarem todo mundo. Ele sabia que isso poderia acontecer. Então, Abacuque, quando recebe essa palavra de Deus, ele se levanta e ele começa a questionar Deus. Ele diz, Deus, até quando? E ele começa a fazer algumas pontuações. Deus, aqui já está tendo injustiça, violência, o justo não tem vez, a coisa já está virada aqui ao avesso, e ainda vai chegar esse povo. Até quando, Deus? Você não vai ouvir, você vai continuar permitindo isso? E ele começa a questionar e se queixar a Deus a respeito disso. E talvez, meus irmãos, se a gente fizer uma reflexão rápida dos nossos tempos, a gente vai perceber que os nossos tempos, com as devidas ressalvas aí de proporção, nós também não vivemos tempos fáceis, não é verdade? Vivemos realmente um momento diferente, um momento de luta, um momento de dificuldade, pessoas sem emprego por causa da situação toda, pessoas perdendo casas. Essa semana aconteceu um desastre terrível em Petrópolis, e eu vi até uma foto na internet de uma moça limpando assim a sala de uma casa, e embaixo dizia assim, fulana de tal, ela tinha um restaurante e perdeu tudo. E a fala da mulher era, como é que eu vou recomeçar? Se eu já não tinha nada e agora perdi o nada que eu tinha. Então, assim, vivemos tempos difíceis. E não só do ponto de vista financeiro ou político ou econômico, que com certeza estamos vivendo, mas vivemos tempos difíceis espirituais também. A gente liga a internet, a gente vê tanta baboseira sendo pregada, tantas pessoas enchendo estádios para ouvir essas baboseiras, não é verdade? Então, assim, nós vivemos tempos difíceis, talvez sutis, não tão agressivos como esse tempo aqui de Abacuque, mas os tempos não são fáceis. E, obviamente, nós temos as nossas próprias lutas. E talvez a gente esteja na nossa casa orando, Senhor, até quando isso vai acontecer? Até quando, Jesus? Será que esse negócio não vai mudar? Será que essa situação não vai acabar? Abacuque fez isso. Ele questionou o Senhor e o Senhor lhe respondeu. E a nossa reflexão, rapidamente, vai ser tentar entender o que é que Deus falou para Abacuque, o que é que mudou para que ele saísse de uma situação de total angústia diante do cenário que estava desenhado, para uma pessoa com um coração em paz, porque é assim que eu entendo essa oração de Abacuque, uma pessoa que está em paz e diz, olha, não interessa o que eu não tenho, o meu foco é no que eu tenho, e eu tenho salvação que vem do Senhor. O que é que mudou nesse cara para ele sair dessa situação e ir para outra? E se eu pudesse, talvez, direcionar de uma maneira didática, essa pequena reflexão aqui, seria o que a gente pode fazer em tempos de crise?
como Abacuque estava vivendo. O que é que ele fez para mudar a situação dele? A primeira coisa que eu diria é que nós devemos levar as nossas queixas e as nossas lutas ao Senhor. Isso indica clamor. Em tempos de crise, em tempos de luta, nós precisamos clamar. A queixa de Abacuque ao Senhor era um clamor. Era, meu irmão, por favor, muda essa situação, muda de ideia. Ou tira um pouquinho, afrouxa um pouquinho a corda, não sei. Mas ele foi, direcionou a sua queixa, a sua dor, a sua angústia para aquela pessoa que poderia, de fato, mudar a situação. A gente tem visto muito, até, não sei, é uma questão curiosa da nossa geração, né? Mas tudo hoje se joga na internet, né? Tudo que as pessoas passam, as pessoas escrevem um textão, um desabafo, porque... não é que eu não sou contra isso. Na verdade, não tenho nem rede social para ler o que as pessoas estão escrevendo de desabafo, mas eu fico pensando, e se a gente tivesse o hábito de dizer assim, olha, os meus desabafos eu vou levar ali, ó. Eu vou fechar o meu quarto e eu vou desabafar com Deus, ao invés de, às vezes, ficar falando coisa, sabe? Não sei. Talvez isso faça alguma diferença na nossa vida. O Salmo 142, 1 e 2 diz assim, em alta voz eu clamo ao Senhor, e elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento, e a ele apresento a minha angústia. Eu acho que esse é um caminho. Está passando um tempo difícil, está passando por alguma luta, clame, meu irmão. É esse o momento que você deve clamar, que você deve se ajoelhar, que você deve ir mais vezes diante de Deus e dizer, Deus, estou aqui de novo. Igual aquela viúva, estou aqui batendo, estou aqui lembrando da minha causa. O Senhor pode me ajudar? É isso que a gente deve fazer. Além de tudo, nessa linha, uma coisa que eu acho tremenda, é uma descrição do profeta Isaías, lá no capítulo 53, em que ele descreve Jesus. E a descrição dele sobre Jesus é, ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que desejássemos. Foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Olha que descrição de Jesus. Ele está basicamente dizendo, olha, se tem uma pessoa na face da terra que sabe o que é dor, o que é sofrimento, o que é desprezo e o que é angústia, essa pessoa é Jesus Cristo. Então eu pergunto para você, que pessoa seria melhor ouvinte para a minha dor? Se eu vou para Jesus e digo, Senhor, eu estou passando por isso, Ele sabe como eu me sinto, porque Ele sofreu muito mais do que eu sofri. Você já tentou conversar, às vezes, um problema com alguém que não entende nada daquilo? A pessoa pode ser sua melhor amiga, mas vai ser difícil, às vezes, ela ter alguma empatia, porque ela não entende o que está passando. Você vai chegar para uma pessoa multimilionária e dizer assim, estou com uma dificuldade, cara, porque estou querendo aí trocar meu carro, mas eu estou tendo que juntar. Tu acha que o cara vai assim... O cara não sai, o cara troca de carro amanhã, se ele quiser. Ele não, você consegue entender que é difícil para aquela pessoa entender um pouco da sua dor, porque aquilo não existe para ela no mundo dela. O que eu estou querendo dizer, quando eu cito aqui esse texto de Isaías, é Jesus Cristo sabe e conhece a sua dor. Então, ele vai ter misericórdia de você. Ele sabe exatamente o que você está passando. Então, faça como o profeta Abacuque. Clame ao Senhor. Leve as suas angústias a Deus. Porque Ele sabe exatamente como você se sente. Amém? Deus é misericordioso, com certeza. E eu lembro do profeta Jonas, que orou e clamou ao Senhor de onde? Do ventre do peixe. E Deus ouviu a oração de Jonas e fez aquele peixe vomitar ele na praia. Você consegue entender que a misericórdia de Deus não tem limite? Ela alcança o cara até dentro da barriga do peixe no meio do oceano. Ela pode chegar na gente se a gente clamar também. Amém?
E a segunda coisa que eu aprendo com Abacuque aqui nesse livro, nesse registro dele, é que nós precisamos, em tempos de crise, nós precisamos fortalecer a nossa fé. Existe uma fala de Deus, quando Abacuque faz a oração dele, e leva o lamento dele, a queixa dele ao Senhor. O final do capítulo 1 ele vai dizer, olha, eu vou subir na minha torre e vou aguardar a resposta que Deus vai me dar. E Deus responde. Abacuque 2,4 diz assim, dentre outras coisas que Deus fala com Abacuque, ele diz, o ímpio está envaidecido, e seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fé. Essa frase, o justo viverá por sua fé, é uma frase tão importante, que a gente vai perceber que, por exemplo, o apóstolo Paulo citou essa frase em seus escritos, e não apenas uma vez, 2 vezes. Ele citou em Romanos 1,17 e citou também em Gálatas 3,11. Romanos 1,17 diz assim, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Em Gálatas 3,11, é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Hebreus 10,38 diz, mas o meu justo viverá pela fé. Você consegue perceber como é importante essa frase aqui? E ela é interessante a gente analisar por algumas óticas, como por exemplo, você entende, como a gente já conversou aqui, que o contexto de Abacuque era um contexto de caos, de violência, de morte iminente, de coisas terríveis. Mas o que Deus diz para ele, olha, o ímpio está envadecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé. Ou seja, trocando em miúdos, o que Deus está dizendo, olha, realmente, os caras estão pecando, a coisa está feia, mas quem é justo tem que continuar sendo justo, porque o justo vive por fé, não é pelo que está acontecendo ao redor. O que está acontecendo ao redor não é justificativa nenhuma para você dizer assim, Senhor, eu estou fazendo isso, porque olha só como a situação está difícil. O que Deus está dizendo para Abacuque, olha Abacuque, quem é justo tem que continuar sendo justo, porque justo caminha por fé, não é pelo que está rolando ao redor. Está entendendo? E a fala de Deus, ela é extremamente importante, é como uma chave para a gente, porque isso nos lembra que nós temos nos defrontado, sido afrontados, talvez seja o melhor termo, com conceitos muito rasos, né, sobre fé. A gente percebe que a fé que muitas vezes que se prega hoje é uma fé muito de resultado, né? Existem palestras de alguns pastores ou coachings, não sei, agora não lembro, mas assim, é como transformar a sua fé em resultado. Parêntese, não é que nós estamos defendendo que a fé é uma coisa que não serve para nada e que não gera resultado. Não estamos dizendo isso. Eu estou querendo dizer que o resultado é uma parte do conceito de fé. A fé genuína ela é muito maior do que apenas resultados. Eu lembro, quando penso nisso, daquele texto onde Sadraque, Mesaque e Abednego estão lá para serem jogados naquela fornalha, e o rei, então, chega lá e diz, olha, quero ver se Deus vai livrar você dessa fornalha, e ele aumenta lá a fornalha tantas vezes que os eunucos que estão lá jogando coisas se queimam quando chegam perto da parada. E a fala deles é extremamente importante. E ele diz assim, olha, rei, nosso Deus é poderoso, é o Deus dos deuses, nós não vamos nos prostrar diante dessas imagens. Ele pode até não nos livrar, ele é poderoso para fazer, mas ele pode até não fazer isso, mas nós não vamos nos prostrar. O que ele está querendo dizer, olha, a minha fé é num Deus que domina sobre todas as coisas, e ele tem poder para me livrar dessa fornalha. Agora, mesmo que ele não livre, isso não muda nada, porque ele continua sendo Deus, ele continua soberano, ele continua reinando sobre todas as coisas. Você consegue entender a diferença entre você apenas olhar a fé como, deixa eu ver se vai funcionar. Se funcionar, o cara tem fé, se não funcionar, não.
A fé genuína, a verdadeira, ela não olha para resultado, ela olha para o autor da fé, ela olha para Deus. Eu sei que Deus pode fazer isso, e eu oro para que Deus faça isso. Agora, mesmo que Ele não faça, Ele continua sendo Deus. Amém, glória a Deus por isso, a vida segue, porque Ele é Deus. Agora, o que a gente tem visto aí, são pessoas que estão chegando para a igreja, buscando soluções para os seus problemas, e se as coisas não acontecerem do jeito que os caras querem, ou é porque você não tem fé, ou porque Deus não quer fazer. Cara, não é por aí. A coisa é um pouco mais profunda do que isso. E a gente percebe isso aqui, através desse tempo que Abacuque passou. Se a gente for ler o livro de Hebreus, capítulo 11, a gente vai ver o seguinte, o capítulo da fé, né? E a gente vai ver que, versículo 33 a 39, diz o seguinte: os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, e ele continua. Até que em um outro momento ele vai dizer, outros enfrentaram zombarias e açoites, outros foram acorrentados, colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos a fios de espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Eles vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes, ou seja, todos estes, o primeiro grupo dos que conquistaram reinos e detonaram, como o segundo grupo, que foram apedrejados, cerraram ao meio e detonados, todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, ele se referindo ao segundo grupo, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Como assim? Se os caras eram heróis da fé, mas não receberam. A fé dos caras não estava no que ia acontecer, no resultado. A fé deles estava em Deus. E é assim que tem que ser, especialmente em momentos de crise, em que estamos em crise. Eu vi uma explicação de um estudioso sobre o conceito de fé na cultura hebraica. Ele diz, olha, eu vou tentar traduzir aqui o que é fé na cabeça de o que poderia ser fé, o conceito de fé na cabeça de um hebreu. De forma simples, claro que é um conceito profundo, mas ele diz assim, é como se você estivesse num barco e você naufragasse. E você estivesse lá tentando nadar, tentando juntar forças para continuar vivo, porque você sabe que se você parar de bater os braços, você vai afundar e você vai morrer. E você está lá nadando e você continua, até que você vê, cara, eu não estou aguentando mais, eu vou acabar afundando. E quando você está ali, nas últimas, você vê um pedaço de madeira boiando perto de você, do seu barco. Então você junta suas últimas forças e você, se agarra naquela madeira. Ele disse, isso é fé. É você se agarrar numa coisa e não soltar mais por uma questão de vida ou morte. Ou seja, fé, meus irmãos, para a gente é simplesmente dizer, eu me agarro em Deus. Eu me agarro na bondade de Deus. Eu me agarro na soberania de Deus. E o que Ele vai fazer, vamos ver. Mas eu estou agarrado nele e não largo. A minha fé tem a ver com Ele. Não tem a ver com o que Ele vai fazer. Tem a ver com Ele, tem a ver com estar nele. Isso é fé. E a gente entende que Deus falou isso para Abacuque. Isso deve ter causado um tremendo impacto na vida dele, um nó na cabeça dele naquele momento em que estava tudo caótico. Mas eu entendo que Abacuque conseguiu entender que Deus estava no controle de todas as coisas, que tudo que iria acontecer era permissão de Deus. Ele talvez foi lembrado de que, olha, realmente, o povo pecou, Deus continua soberano, eu não preciso temer porque a minha salvação vem do Senhor. E ele deve ter começado a refletir sobre um monte de verdades que naquele momento de angústia estavam ficando turvas, e é isso que as crises e as dificuldades fazem conosco, é fazer a gente às vezes não perceber as verdades que estão ao nosso redor. A gente esquece que Deus é bom, a gente só vê desgraça, a gente só consegue enxergar o que está ruim, a gente não consegue lembrar do que Deus nos prometeu, enfim.
talvez essa fala de Deus foi mudando aos poucos ali a perspectiva de Abacuque, até que ele orou aquela oração que a gente leu no começo. Você consegue entender e perceber como, depois que a gente entende toda a situação, parece que aquela oração ficou ainda mais profunda, mais corajosa de se fazer? E uma coisa que me chama a atenção nisso tudo é o seguinte. Eu pergunto para vocês, entre o primeiro capítulo e aquele profeta angustiado, para aquele profeta do final, que fez essa oração belíssima e genuína, eu pergunto para você, a situação mudou? A situação, o contexto dele mudou? Do capítulo 1 para o 3? Não. O que mudou foi a perspectiva dele a respeito de tudo que estava acontecendo e a respeito do próprio Deus. O que eu quero dizer, que seria meu último ponto aqui, é o seguinte, meus irmãos. Muitas vezes, a gente olha para situações ao nosso redor e a gente briga e se angustia e uma série de outras coisas. E a gente ora pedindo para que Deus mude as situações. E Deus é poderoso para mudar as situações. Verdade seja dita. Mas muitas vezes, a grande mudança que Deus quer fazer não é na situação, é em nós. Quando Deus muda a nossa forma de pensar, ou Deus muda o nosso coração, a nossa forma de enxergar as coisas, tudo muda, mesmo sem mudar nada. Você consegue entender isso? Então, que o Senhor possa nos lembrar dessa oração de Abacuque e nos lembrar que os nossos olhos têm que estar totalmente neles, independente daquilo que esteja acontecendo ao nosso redor. E que a gente possa abrir o nosso coração para que o Senhor mude a nossa perspectiva a respeito de algumas coisas. Muito mais do que, às vezes, mudar, de fato, aquilo que nos rodeia. Talvez o que a gente precisa é enxergar as mesmas coisas com os olhos de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por Tua palavra, Jesus. Oramos, Senhor, para que o Senhor possa estar nos lembrando, Senhor, dessa oração de Abacuque. E nos lembrando também, Senhor, que nós precisamos colocar, Senhor, nossa expectativa, nossa esperança e nossos olhos no Senhor, Pai. Enche nosso coração de fé, Pai, para caminhar com o Senhor, Pai. Eu oro, Senhor, sabe Deus, nesse tempo, também, Senhor, levantando um clamor por todas as pessoas aqui presentes, Senhor, que ouvem também, Senhor, que estão passando por alguma dificuldade, alguma angústia, Senhor, algum tempo de luta, Senhor. Que o Senhor possa estar, Senhor, sabe Deus, ouvindo o clamor de cada um de nós, Senhor. Que o Senhor possa estar mudando as nossas vidas, mudando as situações, não sei, Pai. Faz de acordo com a Tua vontade, Senhor. Mas nos ajuda, Senhor, a não perder o Senhor de vista, Pai. Fortalece a nossa fé, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Boa noite, gente, tudo bom? Para a gente terminar esse momento, depois dessa palavra abençoada, Daniel, a gente vai ter uma música agora, que foi escrita por essa princesa, chamada Alice, que tem só quantos aninhos de idade? 8. 8 aninhos de idade. E eu queria que vocês meditassem na letra dessa música, porque ela mostra alguém que aprendeu a caminhar e entendeu que o melhor lugar para se estar é seguindo Jesus. Amém? Oi. Pode aumentar um pouquinho o listrado? Que é o tio, viu, gente? Ela pediu, quero cantar com o tio Neto. Eu fiz, beleza. Quando eu vejo você, dou um sorriso. Quando você me vê, teus olhos
abriram pra mim. Todo esse amor que eu sinto vem de ti, Jesus. Em um mundo perigoso eu não tenho medo. Você é a minha luz. Já aprendi a caminhar. Agora eu quero te seguir. E quando eu crescer, não vou me desviar de ti. Já aprendi a caminhar. Agora eu quero te seguir. E quando eu crescer, não vou me desviar de ti. Amém. Pessoal, vamos entregar agora nossas ofertas. Eu queria convidar a banda, tá certo? E que você se sinta livre nesse momento para entregar o que o Senhor colocou no seu coração. Amém?
Senhor, muito obrigada, Pai, por essas ofertas, por esses dízimos que foram trazidos aqui até a tua casa. Te louvo e te agradeço, Senhor Deus, pela vida de Daniel, pela vida de Alice. Muito obrigada, Senhor, por essa família tão preciosa que o Senhor trouxe para junto da gente. Quanto nós temos a aprender com eles, ó Pai. Que a bênção do Senhor seja sobre sua casa. Deus, nós te agradecemos por essa noite de paz. Te agradecemos por essa noite, Senhor, onde sentimos a ministração do Teu Santo Espírito ao nosso coração. Muito obrigada, Senhor. Nos despede, Senhor Deus, embaixo da Tua mão. Nos leva, Senhor Deus, para casa, protegidos. Nos dá um restante de noite abençoado. Que amanhã, Senhor Deus, que é o dia do Senhor, o dia em que descansamos, mas que nós possamos vir com alegria à Tua casa para o culto de celebração. Em nome de Jesus, amém. Eu só queria dar 2 avisos. O primeiro é que a nossa escola bíblica amanhã, ela vai ser online ainda, o último dia online, porque assim que a gente voltar do carnaval, né, no próximo domingo a gente já começa presencial. E o outro aviso é que sábado que vem a gente não terá culto aqui, né? Porque o nosso culto vai ser aonde, Zé? Lá, no acampamento! E eu tenho uma boa notícia para você. Eu sei que algumas pessoas não estão indo porque estão trabalhando, aí não pode ficar o tempo inteiro, tarará, tarará. Mas Danielita, ela nos promoveu o seguinte. Se você quiser ir, por exemplo, passar o dia, então a diária, né, para você que quer fazer todas as refeições. Ela já falou comigo, meu amor. Eu não lhe disse isso? Tá, nos procure. Ele não quer que eu diga a diária, mas eu já sei. Mas tudo bem, é segredo. Mas você pode sim fazer as refeições e pode ir somente aos cultos. Aí você não paga nada para ir para os cultos. Quem tiver, por exemplo, em Jacumã, e aí vai, eu estou a fim de ir para o culto lá do acampamento. Você pode ir também. E é o que vai acontecer no sábado. A gente vai estar lá cultuando ao Senhor. E se você estiver por ali com a sua família em algum lugar próximo, aí você vai até lá e congrega com a gente. Amém? No mais, a gente vai ali tomar um cafezinho e um chocolate quente e depois estamos despedidos. Amém? Um beijo no coração.